O sabre de luz é a arma favorita de um sensitivo. O Jedi e o Sith impunham as duas como a sua arma principal para o combate físico. A série Clone Wars mostrou pra gente que é possível construir um sabre de luz de qualquer forma que a pessoa deseje, sendo uma arma feita especialmente de metais e eletrônicos, faz com que ela seja bem customizável, fácil de fazer alterações. A série Clone Wars mostra pra gente que é possível fazer um sabre de luz até mesmo de madeira. Não é à toa que a gente vê pessoas como, por exemplo, Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker construindo segundos, até mesmo terceiros sabres de luz, todos diferentes. Engraçado, a construção de um sabre de luz diferente revela também um certo amadurecimento do combatente. Diferentes pessoas, estilos, formas de combate requerem um sabre de luz com um punho apropriado para ser utilizado. Conde Dooku, depois de anos servindo como um Jedi, decidiu alterar o seu antigo sabre de luz por um sabre de luz curvo, se adaptando melhor, permitindo movimentos, ataques mais precisos com a sua forma Makashi. Mas se existe uma coisa que não pode ser alterada no sabre de luz, é a cor do cristal Kyber. Tirando, claro, a possibilidade de roubar o cristal Kyber de outra pessoa, em geral, o padrão é a pessoa encontrar o seu cristal com a sua cor pré-definida. Inclusive é o próprio cristal que escolhe a sua cor de acordo com o indivíduo que vai ser o seu dono. O cristal natural em si, ele parece ter uma aparência, digamos, transparente ou um azul bem claro, quase incolor. E as cores mais comuns que a gente vê é o azul e o verde, mas existem sim várias cores raríssimas que pouquíssimas pessoas têm acesso. A lista de hoje não está em nenhuma ordem específica, mas eu vou começar com o mais comum dentre esses, digamos, cristais raros. E em primeiro lugar nós temos o cristal amarelo, o sabre de luz amarelo. A razão que esse cristal está em nossa lista não é porque ele é super raro de se encontrar, mas sim porque, pelo menos dentro da Ordem Jedi, os donos desses sabres de luz amarelos são da menor facção dentro da Ordem, o que muita gente chama de os Jedi Sentinelas dentro dos Legends. E no cânone a gente tem os famosos guardas do Templo Jedi. Os usuários desse sabre de luz amarelo, eles se encaixam exatamente entre o guardião e o consular. O guardião sendo mais focado no combate físico e o consular sendo mais focado no entendimento da força. Esse Jedi Sentinela, ele consegue entender a importância da força, mas ao mesmo tempo ele sabe que a força não resolve tudo. O resultado disso é um Jedi que consegue ter um entendimento na força, mas ao mesmo tempo ele possui muitas, o que chamamos, habilidades mundanas. Saber hackear droids, habilidades mecânicas, entendimento das leis e investigações, habilidade com o uso de explosivos e, claro, um pouquinho mais de treinamento com o combate de sabre de luz que os consulares. O sabre de luz amarelo é um símbolo do Jedi que sabe de tudo um pouco. A Sage Ventress usou uma depois de abandonar o lado sombrio. Luke Skywalker já usou um sabre de luz amarelo depois de encontrá-lo dentro de um antigo templo Jedi. Agora, na segunda posição, nós temos o sabre de luz branco. Agora, pra gente entender como um cristal Kyber branco é adquirido, a gente tem que entender como o cristal vermelho é construído. A gente consegue ver todo esse processo nas comics de Darth Vader. O primeiro passo é roubar o sabre de luz de uma pessoa. Então, de cara, a gente já sabe que o cristal vermelho ele não é adquirido naturalmente, mas sim ele vem de um cristal natural roubado de um Jedi, ou de uma pessoa comum que teve o azar de ter um cristal Kyber parar em suas mãos. Mas isso seria muito sem graça. Enfim, Darth Vader fez exatamente isso, ele roubou um cristal. Vader conseguiu encontrar um Jedi que tinha sobrevivido à Ordem 66, um cara bombado chamado Kirak Infila. Ele morava no topo de uma montanha, sobre o que é chamado a Barash Vow, uma espécie de promessa de exílio, onde o Jedi abandona a Ordem e tenta, digamos, focar em si mesmo, meditar, se reconectar com a força sem aquele dia a dia político chato dos Jedi. Darth Vader o derrotou, pegou o seu cristal e depois partiu para o segundo passo, sangrar o cristal roubado. Darth Vader também fez isso, ele foi para Mustafar, encontrou uma caverna com uma espécie de altar, um monumento do lado sombrio. Ele colocou o seu cristal na mesa, ele o analisou e com a força Vader colocou todo o seu ódio, a sua dor, o seu sofrimento no cristal, com o objetivo de corrompê-lo para o lado sombrio. E o final disso tudo você sabe.
Um sabre de luz vermelho, digno de um Lord Sith. Ok, massa demais, agora você tem o seu cristal vermelho queridinho. Mas agora vamos supor que você deixou ele parar nas mãos de um Jedi. Pior ainda, vamos supor que esse Jedi é Ahsoka Tano. Essa Jedi ia pegar o seu cristal vermelho e fazer muito parecido com o que você fez. Mas em vez de colocar todo o seu ódio, a sua fúria, a sua dor nesse cristal, ela vai meditar para tentar livrar esse cristal do lado sombrio que você colocou dentro dele. E o resultado disso, o sabre de luz branco, o sabre purificado do lado sombrio. Inclusive, foi exatamente assim que a Ahsoka Tano conseguiu seus cristais brancos. Obviamente, ela não pegou o cristal de Darth Vader, mas sim o cristal do sexto irmão, o Inquisidor. Depois de derrotá-lo, Ahsoka pegou seus cristais e os purificou do lado sombrio. Agora, os cristais brancos, o sabre de luz branco em si não tem o que eu chamo de um simbolismo por trás, um significado profundo, vamos dizer, não dentro do universo pelo menos. Mas pra mim, ele simboliza uma pessoa que tá totalmente oposta do lado sombrio. Eu não consigo imaginar que uma pessoa que não esteja 100% no lado da luz consiga purificar um cristal vermelho. Eu gosto de pensar que esse cristal ele reflete que a maldade, o ódio, a raiva, a dor não é o estado permanente de nada no universo. O cristal branco me lembra muitas vezes de Darth Vader, a história de Anakin Skywalker. Ele eventualmente se tornou mal e ruim, sim, é verdade, mas ao mesmo tempo, isso não foi permanente. Ainda existe um pouco de bondade e ele conseguiu recuperar essa bondade no final. Agora o próximo na nossa lista, o Darksaber, o sabre negro. Por razões óbvias, a gente só conhece a existência de um sabre negro. E o interessante é que o sabre negro é extremamente diferente de outros sabres de luz. Para começar, que até hoje a gente não sabe exatamente como ele foi construído. A gente sabe por quem? Tar Vizsla, o primeiro Mandaloriano Jedi. Agora, as especificações exatas do sabre de luz continuam um mistério. E além de sua construção ser um mistério, ele também tem qualidades sinistras. Ele consegue funcionar como um imã, atraindo outros sabres de luz contra a sua lâmina. Ela é mais curta que o sabre de luz comum e ele é altamente influenciado pelas emoções do usuário do sabre. Se o dono do sabre é uma pessoa duvidosa, sem um destino na vida, sem um objetivo fixo, o sabre de luz luta contra essa pessoa, ficando mais pesado, difícil de se usar. E por ser um sabre raríssimo, construído por um Mandaloriano, ele se tornou um simbolismo da liderança de Mandalore. O dono desse sabre de luz tem como seu destino ser o governante do planeta Mandalore. E agora, por último, nós temos um sabre que, apesar de ser extremamente raro, ele é também extremamente conhecido. O sabre de luz roxo ou violeta, que a gente vê o mestre Jedi Mace Windu tanto utilizar. Infelizmente, dentro do cânone, a história de como o Mace Windu construiu seu sabre de luz roxo é extremamente sem graça. A gente não sabe nem sequer onde ele arranjou esse cristal. Agora, o que a gente sabe é que quando ele construiu seu sabre de luz com o droid Huyang, ele teve muita dificuldade em criá-lo, até que o droid Huyang ensinou a Mace Windu que não é ele que construiu o sabre de luz, mas sim a força. Ele tinha que deixar a força construir por ele. O significado de um sabre de luz roxo demonstra uma certa incerteza moral e uma grande sabedoria do lado sombrio. Não significa necessariamente que o dono do sabre roxo é um usuário do lado sombrio, mas sim que esse dono tem a sabedoria dos dois lados da força. O que se encaixa perfeitamente com Mace Windu. Mace Windu foi o criador da forma de combate Vaapad, onde ele consegue absorver o lado sombrio de seu inimigo e usá-lo contra ele. E esse sabre de luz roxo é um perfeito simbolismo de que Mace Windu consegue usar o lado sombrio, assim como o lado da luz. Mas assim, tecnicamente esse sabre de luz roxo não era nem pra existir. Ele só existe porque Samuel L. Jackson pediu para George Lucas colocar um sabre de luz roxo em sua mão para que ele se encontrasse mais fácil no meio das batalhas. Mas deixe aí nos comentários qual a sua cor favorita. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.